Bom dia, amados irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Toda glória seja dada ao nome do nosso grande Deus, do nosso grande Salvador Jesus Cristo, e ao Espírito Santo de Deus, que habita em nosso peito e que nos abençoa. Nós estamos chegando ao final do nosso congresso e nós estamos saindo daqui totalmente abençoados, quebrantados. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu cheguei aqui no meio da palavra do pastor Gualberto e me contaram que ele apresentou uma moça que ele ganhou para Cristo ontem aqui. Nós oramos, irmãos, antes desse congresso por conversão de almas, tá? Até nisso o Senhor nos respondeu. Toda a glória seja dada a Ele. Que o nome de Cristo seja exaltado nessa última pregação dessa manhã. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo 8. E se você puder ficar em pé, nós vamos ler a palavra em pé todos juntos. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou pode dizer me ajude. Socorro, tem que ler mais a Bíblia. Irmãos, vamos ler o texto. Eu sei que o pastor Guilherme já cantou tão bem, mas eu queria, antes de ler o texto, cantar com você, só na voz, Tu és soberano. Vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente ler o texto, quero mandar um abraço para uma ovelha minha que está aqui, Luciana Eringer Martins, está fazendo aniversário hoje. Que o Senhor a cubra de bênçãos. Sua ovelha muito preciosa, serva de Deus. Também nossa irmã Carla Secato, que fez aniversário ontem. Que o Senhor derrame sobre você e sobre seu esposo bênçãos sem medidas. Assim diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos ler todos comigo, 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Pai, toda glória seja dada somente ao Teu santo nome. Só Tu és Deus e não há outro além de Ti. Mas nós glorificamos também, Pai, o nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nunca ninguém nos amou como Jesus, e o amor dele nos define,
O amor dele nos transforma, o amor dele nos faz discípulos. A nossa identidade, o nosso valor vem do fato de que ele nos amou e deu sua vida na cruz por amor de nós. Nós custamos o preço mais caro do universo, mas nós te louvamos porque o Senhor nos selou com o teu Espírito Santo, nos fez habitação dele, e te bendizemos porque o Senhor se revela a nós na tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco. Agora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra os céus e desça aqui. Manifesta a tua presença com graça nesse lugar. Exalta o nome do Senhor, aquece os nossos corações e dá-nos aqui a última lição que o Senhor tem nesse congresso, para que sejamos verdadeiros discípulos que seguem o Senhor. Vem com poder sobre nós agora, Senhor. Fala poderosamente ao nosso coração, abençoa a nossa vida e nos anima para que continuemos a caminhar em fidelidade para contigo. Abençoa-nos, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Depois de tudo o que você ouviu nesse congresso, me responda sinceramente: você tem vivido como um fiel discípulo de Jesus Cristo? Repito, depois de tudo que você ouviu nesse congresso, fazendo uma análise da sua vida, você pode me dizer: você tem vivido como um fiel discípulo de Jesus Cristo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados irmãos e irmãs, e que de fato nós vivamos como discípulos de Cristo e sejamos sal e luz e uma grande bênção nesse mundo, para a glória e honra do nome do Senhor. Certo dia, quando Jesus convoca os seus discípulos a segui-lo, ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo. Você tem que parar de viver para você, para começar a viver para a glória de Deus. Mas se você quer seguir a Cristo Jesus, você tem que estar disposto a tomar a sua cruz, a sofrer e a morrer para si mesmo, para viver para Ele. Mas se você quer ser discípulo de Cristo Jesus, você tem que seguir os passos do Senhor. Você crê nele e vive uma vida de imitação do Senhor. E no nosso texto, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vem nos ensinar que se você é discípulo de Cristo, você vai seguir a Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo vai seguir a Jesus Cristo. No nosso texto nós encontramos Jesus num dos momentos mais apoteóticos do seu ministério. Depois de pregar o maior sermão da história da igreja, o Sermão do Monte, Jesus desce, amados irmãos, e quando desce da montanha, se encontra com esse leproso que o pastor Gualberto nos apresentou aqui. E os sacerdotes não passavam perto do leproso. O leproso carecia de toque, e Jesus o toque, disse: quero ficar limpo. Depois de curá-lo, amados irmãos, Jesus cura o escravo de um centurião que estava à beira da morte. E já então, no meio da tarde, ele vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, que está quase morrendo com uma febre, amados irmãos, intensa. E depois de curar a sogra de Pedro, estar ali algum tempo, no fim da tarde, na porta da casa de Pedro, em Cafarnaum, acontece um verdadeiro reavivamento espiritual. Jesus prega, expulsa demônios, abre os ouvidos dos surdos, abre os olhos dos cegos, cura paralíticos. E eu, irmãos, fico imaginando o que passava na cabeça de Pedro. Pedro dizia: louvado seja Deus, o reino de Deus chegou na minha cidade, eu imagino. Chegou na porta da minha casa. Os discípulos, irmãos, estavam todos perplexos com o reavivamento. E eu imagino que o povo já queria fincar em Cafarnaum a sede do reino de Deus. E Jesus, percebendo todo o anseio da multidão, percebendo, amado amigo e irmão, tudo que acontecia ali, no meio daquele momento de grande reavivamento espiritual, ele diz aos seus discípulos, já no início da noite: vamos entrar no barco e passar para outra margem. Imagine comigo, como é que ficou o coração de Pedro? Parecia que tudo continuaria ali. No meio do avivamento, Jesus para tudo e fala: vamos para o outro lado. Quando Jesus fala isso, irmãos, há ali um jovem escriba,
O escriba era um gramático do Antigo Testamento, um intérprete da lei. Então ele era um expositor das Escrituras e talvez ao mesmo tempo um advogado do Antigo Testamento. E o escriba, que seria um homem desejado por qualquer igreja ou por qualquer mestre, diz a Jesus o seguinte: mestre, na empolgação do avivamento, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas ele só tem entusiasmo, irmão, ele quer comodidade. Jesus vira para ele e fala assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E você não vê aquele homem seguindo o Senhor Jesus. Jesus fala para ele: a raposa mora no buraco, a ave tem ninho, eu não tenho nem travesseiro, meu filho, não tem lugar para dormir. E aquele homem, fruto da empolgação espiritual, não segue a Jesus. Outro que o texto diz que era discípulo, irmão, disse: Senhor, eu quero ir atrás do Senhor, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Nós não sabíamos, irmão, se o pai dele tinha morrido naquela hora ou se ele queria esperar a morte do pai. Mas a verdade é que Jesus parece um tanto quanto duro no texto, mas ele quer nos mostrar que quando nós somos discípulos, ele é a prioridade da nossa vida. Ele diz o seguinte: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vem e segue-me. E o texto diz que aquele moço era discípulo. E aí o nosso texto do sermão começa dizendo o seguinte: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Só pode seguir a Jesus quem verdadeiramente é discípulo de Jesus. Ao olhar para o nosso texto, o Senhor nos revela aqui o significado de seguir a Cristo. Você é um fiel seguidor de Jesus Cristo? O que significa seguir a Cristo? O texto nos diz, irmãos, que seguir a Cristo significa navegar no meio da tempestade. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Olhamos para o texto, versículo de número 23. Vocês vão ler comigo todos juntos. O que diz o texto? 1, 2, 3. Então, entrando ele no barco, vocês o 24. Meu amado irmão, muitas vezes a gente acha que quando a gente vai começar a seguir a Jesus, as coisas vão ficar tranquilas e calmas. Mas de repente os discípulos seguem a Cristo, deixando o clímax e o auge do avivamento. E Jesus os leva no barco para o meio de uma tempestade. Nós cantamos um cântico maravilhoso que diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso é verdade dentro do peito, mas se você é crente em Jesus, meu irmão, muitas vezes você vai viver no meio da tempestade. Quando você começa a seguir a Jesus, meu irmão, ele te leva para o meio da tempestade. E ele está cansado daquele dia em sua natureza humana, irmão. Então ele vai para o fundo do barco e dorme placidamente. Os discípulos são homens do mar e aquele dia, irmãos, o mar está empolado como nunca. E o texto diz da Bíblia que há uma grande tempestade. E a palavra usada para grande no grego é a palavra mega. E o texto diz que o barco era varrido pelas ondas. E a expressão grega para varrido pelas ondas é literalmente que o barco era coberto pelas ondas. Então imagine você, Jesus está no fundo do barco dormindo, você está na embarcação e o vento sopra de lá e joga o barco para cá, e de repente vem uma onda gigantesca que se levanta e cai no meio do barco. Os discípulos são homens do mar, mas eles estão desesperados. Eles estão dizendo: hoje nós vamos morrer, hoje se acabou a nossa esperança. Irmão, muitas vezes você toma a decisão de seguir a Cristo e Jesus te leva para o meio da tempestade. Mas você, meu irmão, não precisa se desesperar, porque quem te levou para o meio da tempestade foi o Senhor da tempestade. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que você tenha paz, porque o Senhor da tempestade, que te leva para o meio da tempestade, está no barco da sua vida. Jesus está no barco. Não se desespere, fique firme,
Ele conduz o barco da sua vida, o barco da sua existência. Talvez você tenha seguido a Jesus Cristo, irmão, e as coisas têm que se complicar para você. Talvez você começou a ter sérios problemas familiares. Talvez você perdeu o emprego depois que tomou a decisão de se entregar totalmente ao Senhor. Talvez você foi visitado com a enfermidade que aos olhos dos homens é incurável. E você diz: meu Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho tentado seguir a Jesus Cristo. Por que tudo isso está me acontecendo? Sabe por quê? Porque seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Ainda que você esteja na tempestade, quando Jesus está no barco da sua vida, você continua navegando. Irmão, eu sou tremendamente impressionado, sou apaixonado por história da igreja. E sou tremendamente impressionado com a vida de um advogado da belíssima cidade de Chicago, na qual já tive o privilégio de estar 2 vezes, chamado Horácio Spafford. Horácio Spafford foi um advogado próspero da cidade de Chicago no século XIX. E ele era um amigo muito próximo de um dos maiores evangelistas da história da igreja, Dwight Lyman Moody. E Moody, irmãos, foi fazer uma conferência evangelística, uma cruzada na Inglaterra. E chamou o seu amigo Spafford para ir com ele. Mas Spafford é um homem muito ocupado. Ele disse a Moody: vá adiante, tome sua embarcação em Nova York e eu irei depois. E se aproximava o dia da cruzada, mas Spafford não consegue se desvencilhar de seus negócios. Então ele toma sua querida esposa e suas 4 filhas, coloca no trem e as manda para Nova York, para que elas embarquem para a Inglaterra. Quando elas estão viajando, irmãos, rumo ao continente europeu, acontece no mar uma terrível tempestade. E o barco então, irmãos, vem a naufragar. Poucas pessoas foram salvas. Quando sua esposa chega no destino, chega sozinha, porque suas 4 filhas faleceram. Não tinha WhatsApp naquela época, então ela manda um telegrama e diz a ele: o barco afundou, nossas 4 filhas morreram, eu estou sozinha, venha logo ao meu encontro. E aquele homem deixa tudo que está fazendo, irmãos. Agora ele é o pai sem filhas. E ele toma uma embarcação em Nova York e vai rumo à Inglaterra. E quando chega no lugar onde o naufrágio aconteceu, ele compõe um lindo hino que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Você pode cantar isso no meio da tempestade? Sou feliz, cante comigo, com Jesus, sou feliz. Vamos cantar a primeira estrofe só. Meu Senhor, diga isso no meio da tempestade. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Faça disso uma oração e cante o coro. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não se desespere, Jesus está no barco. Talvez você perdeu alguém que você ama.
Talvez você tenha uma enfermidade que aos olhos dos homens é incurável. Talvez aos olhos das pessoas a sua situação não tem solução. Mas não se desespere. Quem morreu por ti foi quem te levou para o meio da tempestade. Ele está no barco e Ele está no controle de tudo. E Ele manda te dizer: não te deixarei, jamais te abandonarei. Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Que você continue navegando em nome de Jesus. Amém. Mas sinceramente, você me responderia: você é um discípulo, um fiel seguidor de Jesus Cristo? O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Mas seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa matricular-se na escola da oração. Leamos o texto, versículo de número 25. Eu vou ler uma vez, a igreja segunda vez. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Vocês, vamos lá. A adversidade tem esse privilégio, meu presbítero. Ela nos matricula imediatamente na escola da oração. Os discípulos veem que não têm capacidade alguma. Os judeus antigos, irmãos, tinham uma superstição. Eles acreditavam que o mar era a morada dos demônios, porque as tempestades não poderiam ser dominadas pelos homens. Então eles acreditavam que era um lugar onde acontecia a revolta do inferno. E talvez tomados pela superstição judia, os discípulos à beira da morte vão atrás do Senhor e se voltam em oração dizendo: Senhor, salva-nos, nós estamos morrendo. Senhor, salva-nos, perecemos. Como uma criança que geme, nossa alma geme no dia da aflição e volta para Jesus, irmão, clamando a sua bênção e a sua intervenção na nossa vida. Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. É impossível ser verdadeiro discípulo e crente de verdade se você não tem uma séria vida de oração, se você não tem uma vida de compromisso com Jesus, se você não tem uma vida de comunhão íntima com o Senhor, se você não tem frequência na sala do trono, se você não prostra seus joelhos em oração. É impossível ser uma bênção, ser discípulo e fazer a diferença nesse mundo se você não tem uma séria vida de oração. Oh, meu querido irmão, oh, minha querida irmã, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a ser discípulos matriculados na escola da oração, que tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Pastor Ricardo aqui contou, irmãos, que Deus me deu o privilégio, um grande privilégio, de ser o primeiro pastor presbiteriano da segunda leva de pastores que serviram na igreja presbiteriana do Chile. E nós fomos, irmãos, não por agência de missões nenhuma no primeiro momento. Hoje já permitei estar lá, graças a Deus. Mas nós somos jovens, muito jovens, falhos, limitados, conhecendo outra cultura, e nós tínhamos que nos dobrar diante de Deus, de joelhos, para orar. Alguns anos atrás, reverendo Jorge Canelhas, nosso último presidente da APECOM, me levou para pregar na igreja da Lapa, me levou para tomar um café na Lapa. Eu era pastor em Brasília, sentou comigo e falou assim: Roster, me conta qual foi o segredo do avivamento no Chile. E eu chorei emocionado naquela conversa, irmãos, porque nos 5 primeiros anos em que a nossa equipe esteve ali, nos 5 primeiros anos, Deus nos deu um tempo de visitação. Eu tive a alegria de ficar ali 7 anos, depois a equipe continua alguns lá até o dia de hoje, mas os primeiros 5 anos, irmãos, foram 5 anos especiais. E o reverendo Jorge sentou e me perguntou: me conta qual foi o segredo do avivamento do trabalho que vocês tiveram no Chile. E eu cocei a cabeça e falei assim: reverendo, não tem segredo nenhum. Nós éramos um montão de meninos que só sabiam teologia e não sabiam de nada. E se nós não dobrássemos o joelho para orar, nada ia acontecer. E Deus resolve se glorificar nas coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Como nós não sabíamos de nada e nós precisávamos de Jesus, nós tínhamos que orar. E como nós dobramos o joelho e oramos pela graça de Deus, Ele abriu os céus e nos respondeu.
Irmãos, isso impactou tremendamente o meu coração. 3 coisas impactaram o meu coração antes de ir para Santiago. No ano de 1999 eu ouvi reverendo Wilson de Souza Lopes pregando no JMC. E no sermão que ele pregava, ele disse uma frase que entrou como uma flecha na minha alma e ficou até o dia de hoje. Ele já está na glória, mas no seu sermão ele dizia assim: pouca oração, com sua voz rouca, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. Irmãos, aquilo entrou como uma flecha na minha alma. No último ano do seminário, eu tive a alegria de ler um livro que contava a história de um grande puritano chamado Cotton Mather. E naquela época, na Nova Inglaterra, ele era um puritano norte-americano. Os puritanos, quando construíam as suas casas, os arquitetos tinham que preparar um quartinho de oração. Cotton Mather foi um grande pregador da Nova Inglaterra. Perguntaram para Cotton Mather o que aconteceria com a América no dia em que os americanos deixassem de, ao construir as suas casas, construírem o quartinho de oração. E Cotton Mather disse o seguinte: você verá a ruína moral da nossa nação o dia em que nosso povo deixar de construir em sua casa os quartos de oração. E de repente então, amados irmãos, aquilo flecha a minha alma. Quando eu estou no meu presbitério lá em Minas Gerais, antes de ir para o Chile, um pastor mais velho chega e me abraça e fala assim: filho, o segredo é um só. O segredo é a oração. O segredo é a oração. E assim nós fomos para Santiago, irmãos. E a nossa equipe orava toda semana. Na igreja que eu fui pastorear, no Gelo de Santiago, os jovens oravam quarta-feira, às 6 horas da manhã. Tínhamos 4 reuniões de oração na igreja. Irmãos, as igrejas chilenas começaram a orar. E para a glória de Deus, nos 7 primeiros anos ali, Deus usou a equipe de brasileiros para revitalizar as 6 igrejas mais fortes daquela denominação. Nós estávamos envolvidos de uma maneira ou de outra com a plantação de 5 novas igrejas. E naqueles primeiros anos, nossa equipe formou uma geração de 12 pastores chilenos para a glória e honra do nome de Jesus. E hoje eles conduzem sua igreja. Mas eu vou dizer para você, capacidade nossa, nós não temos capacidade nenhuma. Nós só dobramos o joelho no chão e oramos. Eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida de oração? Você tem frequência na sala do trono? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Você entendeu que Jesus conquistou livre trânsito para você? E em todos os momentos de angústia, necessidade e dor da sua vida, você pode invocar ao Senhor na certeza de que Deus é bom e responde às suas orações. Que você saia daqui desse congresso, irmão, comprometido a mudar isso em sua vida. É muito bom vir em um congresso, escutar Marcelo Gualberto, Hernandes Dias Lopes, reverendo Mauro Meister, só gente assim do altíssimo nível. Mas de repente, irmão, você sai do congresso e se isso não mudar nada na sua vida, eu temo que você, meu irmão, perdeu o seu tempo aqui. Eu quero fazer um desafio para você. Eu quero fazer um desafio para você que em nome de Jesus, você vai sair daqui e a primeira prioridade da sua vida vai ser buscar a Deus em oração. Eu tinha um presbítero lá em Concepción, um amigo, o presbítero Daniel Contesse, pai de um presbítero de Santiago. Ele virou para mim e falou o seguinte: eu preguei sobre oração na igreja dele. Ele falou assim: pastor, eu tinha muita dificuldade de orar. E quando eu era moço, a coisa que eu mais gostava na minha vida era tomar café da manhã. Então eu fiz um voto a Deus. Ele disse assim: eu nunca mais ia tomar café da manhã na minha vida enquanto eu não tivesse meu tempo de leitura bíblica e oração. E eu quero dizer para o senhor, pastor, que isso já vai com 45 anos. E em 45 anos não houve um dia sequer na minha vida que na primeira hora do dia eu não orei e não invoquei meu Deus. Que bênção maravilhosa, irmãos. Um homem alegre, um presbítero bom teólogo, que abençoava a igreja, pregava a palavra, cheio de Deus. Você precisa entender que no poder do seu próprio braço você não realiza nada. Você não tem o poder de converter ninguém. Você não tem o poder de revitalizar a igreja. Você não transforma o coração de ninguém. Eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos em oração e clamar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Devemos clamar a Deus que nos dê os seus eleitos. Devemos clamar a
a Deus que restaure nossas igrejas, devemos clamar a Deus que abençoe os nossos corações, que Deus faça de nós homens e mulheres de oração, em nome de Jesus, amém. Não esqueça a frase do reverendo Wilson: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Que Deus faça de você um homem de oração, amém, meu irmão? Amém. Que Deus faça da irmã uma mulher de oração, em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você, diante do texto e de todo o congresso: você é um fiel seguidor de Jesus Cristo? Você pode dizer que é um fiel discípulo do Senhor? O verdadeiro discípulo de Cristo segue a Jesus Cristo. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade e matricular-se na escola da oração. Mas seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. Versículo de número 26. Leamos todos juntos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Até aqui. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? A nossa tradução diz tímidos, irmão, mas a palavra grega para tímidos aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra fobia no português. A pergunta de Jesus é literalmente assim: por que vocês estão tremendo de medo, homens de pequena fé? Agora imaginem comigo, irmãos, os discípulos estão encharcados, a roupa deles molhada, eles estavam desesperados. Se eles olham para as circunstâncias, irmãos, eles têm que estar literalmente desesperados. Mas Jesus está dizendo para eles que eles estão morrendo de medo, porque eles são homens de pequena fé. A ideia do texto é a seguinte: vença o medo pela fé. A Bíblia diz, irmão, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Irmão, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E você está no caminho correto, porque se você quer ter a sua fé fortalecida, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Enquanto você está ouvindo a exposição das Escrituras, o Espírito Santo está te enchendo de fé nessa manhã, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas você precisa entender que você não precisa de fé somente para justificação. Você foi declarado justo no tribunal de Deus quando creu em Cristo Jesus. Então a justiça de Cristo é imputada, ou seja, Deus considera a justiça de Cristo sobre você. Isso significa que toda a sua dívida foi paga e toda a justiça que Cristo conquistou está na sua conta diante de Deus. Ninguém te arrebata das mãos do Senhor. Mas, meu amado irmão, você também precisa crer para viver a vida cristã. Uma das frases que eu gosto, irmãos, que eu já ouvi falar de C.S. Lewis e também já vi Tim Keller dizer, é que nós precisamos de uma imaginação bíblica para vivermos a vida cristã, vivermos pela fé e fazermos toda a diferença nesse mundo. Porque às vezes parece que tudo está dando errado, parece que o caos chegou, mas você precisa se lembrar que o seu Deus está no controle da história, que o seu Deus deu o único filho dele na cruz do Calvário em seu lugar, e que você já sabe que no final da história você é vitorioso. Então, quando você entende que Deus te amou, que deu o único filho dele na cruz do Calvário em seu lugar, e que ele já deu para você o que tinha de melhor, portanto dará todas as outras coisas, você não precisa entrar em desespero ainda no momento da terrível tempestade, porque a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste atenção, meu irmão, Deus já deu por você aquilo que aquele que ele tinha de melhor. Você acha que ele vai deixar de cuidar de você agora? Você acha que se ele já deu o filho dele para conquistar você, você acha que ele vai te abandonar? Nós precisamos crer, irmão, crer
Crer para sermos justificados, mas crer para crescer no processo de santificação e sermos uma grande bênção nas mãos de Jesus. Irmãos, eu fui muito desafiado a crer quando lá em Brasília nós construímos, para a glória de Deus, o templo da Igreja Presbiteriana do Guará 2, pastoreado hoje pelo reverendo Fábio Henrique de Jesus Caetano, que era auxiliar do pastor Hernandes em Vitória. E quando nós construímos o templo daquela igreja, Deus nos deu a bênção de levantar ali um templo para 700 pessoas. Pastor Ricardo pregou lá, pastor Hernandes pregou lá. E chegou uma época da construção que nós já tínhamos gastado R$1 milhão. Quando nós terminamos de gastar R$1 milhão, no final de 2011, o templo estava levantado, estava coberto, mas chegou a hora do acabamento. E nós não tínhamos nenhum centavo. E a IPB abençoa as igrejas fiéis. Está aqui o presidente da junta patrimonial, o presbítero Renato Piragibe, está em algum lugar. E nós então pedimos um empréstimo para a IPB. Mas como o nosso empréstimo era de R$1 milhão, a junta patrimonial tinha que nos deixar um pouquinho para depois, para não prejudicar as outras igrejas. Mas chegou uma hora que foi nos dito que o depósito chegaria naquela semana. Então nós autorizamos o presbítero que estava à frente da obra ir para a loja de material de construção e comprar 60 mil de materiais. E ele comprou 60 mil, irmão. E eu já tinha um irmão da igreja. Ele não chegou. E aí então na sexta-feira, às 3 horas da tarde, a minha tesoureira me liga e fala assim: reverendo, nossa igreja nunca entrou no vermelho, o nome da igreja nunca foi para o SPC, e o senhor inventou essa construção. Agora o senhor faz favor de arrumar R$60 mil para pagar o material de construção nessa tarde. Eu falei: minha irmã, eu não tenho. E eu não tenho coragem de pedir mais nada para mais ninguém. Eu já virei o maior cara de pau da história. Eu não tenho condição de pedir nada. Então eu falo: vamos fazer o seguinte, vamos falar com quem manda, irmã. Quem é o dono da igreja não sou eu. Quem inventou a construção não foi eu, foi Deus que só dirigiu a gente. Vamos falar com quem manda. E nós oramos no telefone, irmão. Nós oramos, nós dois: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não sabemos o que fazer, nós não queremos desonrar o teu nome. Nós não agimos com irresponsabilidade, pensamos que ia chegar e não chegou. Então tem compaixão de nós. 3:30 da tarde, essa mulher me liga chorando. Isso foi no mês de março de 2012. Caiu o primeiro cheque da junta patrimonial, R$70 mil. Aí ela: pastor, Senhor é maravilhoso, glória a Deus. Eu falei: pois é, irmã, pagamos a conta e ainda viramos com 10 mil no fim de semana. Glória a Deus! Deus é bom. Mas ainda que o dinheiro não tivesse chegado, Ele continuaria sendo bom, irmão. Ele cuida de nós. Você precisa crer, meu irmão. Eu gosto muito de uma frase do grande missionário Hudson Taylor, quando ele diz que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela nunca fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, para a glória de Deus, com a bênção de Deus, ela nunca fica sem o sustento de Deus. Então, meu irmão, creia no Senhor. Disponha-se, saia do marasmo, saia da frieza, levante-se, faça algo para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus faça de você uma grande bênção. Eu gosto muito também da frase do pai das missões modernas, William Carey. Não dá tempo de eu contar a história dele, mas ele diz assim: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Vamos repetir essa frase, vamos lá? Espere grandes coisas de Deus, faça grandes. O seu Deus é maior do que tudo. O seu Deus está no controle de tudo. Ele deu Cristo na cruz por você. Ele nunca vai te deixar. Que Deus tire esse medo, essa angústia do seu coração, e que você se levante para viver pela fé, ainda no meio da tempestade. Que Deus te encha de fé, em nome de Jesus, amém. Pastor, meu relógio parou. Eu não sei que hora que é não. Quantos minutos eu tenho? Me dá 5 só. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Esse é meu último ponto, só para eu chegar nos 50. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Eu vou ler o final do versículo 26, você vai ler o 27.
E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Vocês, 27. Irmão, eu creio que nós podemos parafrasear para entender um pouquinho melhor. Você imagina a grande tempestade e Jesus levanta e fala assim: mar, acalma-te, vento, emudece-te. Ele diz: mar, tranquilo, tranquilo, né? Não está no texto desse jeito, mas a gente pode contextualizar para o nosso contexto. Então, imagina, vento, mar, acalma-te, vento, emudece-te. E nunca nenhum homem na história da humanidade tinha feito algo assim. O mar parou, o vento se acalmou, e eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Os discípulos viram Jesus andar sobre o mar. Os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos. Os discípulos, quando esperavam a manifestação do reino, viram Jesus morrer na cruz e ser jogado numa cova. Quando eles não tinham esperança de nada, Jesus ressuscita, amado irmãos, ascende aos céus e dá a eles o Espírito Santo. Jesus usa aqueles homens iletrados, incapacitados, sem titulação alguma, para revirar o mundo pregando o evangelho de Jesus. Preste atenção, quem anda com Jesus não tem o controle, mas não está descontrolado, e vive à beira da perplexidade todos os dias da sua existência. Eu quero contar para você mais uma história. Quando eu fui pastor em Santiago, eu fui pastor da irmã Aurora Maureira, uma mulher de Deus. Posso contar a história dela? Ela já me autorizou, filha de presbítero. E aquela mulher se casou com um homem que não era da igreja. Ele foi lá, pediu para o presbítero e tal, e veio para Santiago. Só que o marido dela, amados irmãos, era do Partido Comunista. E então ele era um comunista consequente, porque quem crê no comunismo e no materialismo não pode crer em Deus. Então ele não cria em Deus. E quando os meninos nasceram, ele não deixou aquela irmã levar os meninos para a igreja. E ela não pôde levar os meninos para a igreja, ensinou a Bíblia em casa e falou assim: só você vai, porque eu prometi para o seu pai que você iria. Então ela foi para a igreja a vida inteira, irmão, mas o coração daquele homem não era um coração de Jesus. No final da vida, resumindo a história, aquele homem estava tomado de câncer, ele foi desenganado, o doutor mandou ele para casa, mandou para morrer. Ela vira para mim na porta da igreja e fala assim: reverendo, o senhor pode ir lá em casa visitar meu marido? Eu falei: claro que sim, minha irmã. Meu marido está tomado de câncer, mas eu quero pedir um favor para o senhor. Ele não é crente, ele é materialista, ele não gosta de Deus, não gosta que fale de Jesus. Então o senhor só vai lá porque a presença do Senhor pacifica, mas não fala de Deus, não fala de Jesus não, senão ele é capaz de xingar o Senhor de palavrão. Eu falei: pode deixar, irmã. Cheguei lá no dia marcado eu entrei. Ela: pastor, não insiste muito não, porque ele crê numa outra ideia. Eu falei: tá bom, irmã, fica tranquila, agora Jesus assumiu o controle. E quando nós entramos lá, irmãos, para a glória de Deus, eu conversei com aquele homem, e ele estava, nem morfina segurava a dor dele. E eu falei para ele: eu sei que o senhor crê numa ideologia que crê no materialismo e na matéria, e não crê em Deus, mas eu quero dizer para o senhor que Deus existe. E o senhor sabe que está partindo, não sabe? Ele falou: eu sei. Ele falou assim: e o senhor vai chegar diante de Deus, o que vai acontecer com o senhor? Ele me disse: pastor, eu estou perdido. Eu disse para ele: eu quero dizer para o senhor que o senhor não está perdido. Jesus, o Filho de Deus, veio da glória e morreu na cruz, até para pagar o seu pecado de incredulidade. Se o senhor reconhecer que Deus existe, que o senhor é pecador e que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, se o senhor crer nele, a Bíblia diz que Deus o declara justo no seu tribunal e o senhor vai ser salvo. Eu não mandei ele repetir a oração, ele virou para mim: pastor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confio minha vida a Ele. A irmã chorava, eu chorava. Eu vim para o Brasil para pós-graduação durante a semana, e aquele homem faleceu, e eu vou encontrar com ele na glória. Sabe por quê? Quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Talvez, meu irmão, você está dizendo: será que o meu casamento pode sobreviver? Jesus tem todo o poder para restaurar seu casamento.
E você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Mas se o casamento fracassar e você se sentir desesperado, o Senhor vai te restaurar e você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Se seu filho está longe do Senhor, Jesus tem todo o poder para trazê-lo de volta. Mas enquanto ele não vem, você vai ver o cuidado e a graça do Senhor, e você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Se talvez você tenha um câncer e Deus resolveu não curar para te levar para casa, você vai louvar a Deus ainda no dia da morte e vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? E se você, meu querido irmão, perdeu alguém que você ama numa situação trágica, Deus vai restaurar seu coração, vai renovar a sua fé, vai te encher de esperança, e você vai dizer: quem é esse que me restaura? Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Você fica perplexo com tudo que Jesus faz, e depois que Ele faz, você dá somente a Ele toda a glória. Que Deus te surpreenda, irmão, em nome de Jesus. Que Deus visite a sua casa com restauração. Que Deus te dê um crescimento espiritual abençoadíssimo. Que Deus te levante para ser uma bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus te dê a bênção de ver teus filhos voltando para o Senhor. Que o Senhor nos visite com um reavivamento nesta igreja, para que a igreja volte para a palavra, para que nós conheçamos mais a Deus, para que nós vejamos Cristo sendo exaltado neste país, sobre tudo, sobre todos, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que o Senhor te faça navegar no meio da tempestade, que você saia daqui matriculado na escola da oração, que o Senhor te encha de fé, que você dê toda a glória a Cristo, que Deus faça de você um fiel discípulo de Jesus. Amém? Eu quero orar por sua vida nessa manhã. Quero convidar você a ficar de pé. Você que ouviu essa mensagem e disse: eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Venha rapidamente, porque o tempo está curto. Vir à frente não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas vir à frente é dizer: Deus, eu quero um renovo para a minha vida. Não é pecado vir à frente. Jesus não precisa de mim e de você. Errado é apelo apelativo, né? Mas vir à frente e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero a mudança na minha vida, eu quero que o pastor ore por mim. A Escritura não tem nenhum versículo que diz: e não farás apelo. Não tem isso na Bíblia, não. Então a gente pode orar sim pelos irmãos, não tem problema nenhum. A gente não pode ser arminiano no apelo. A gente é calvinista, né? A gente tem que manter a nossa doutrina, a nossa boa teologia bíblica. Vem aqui à frente, você que está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida. Que o Senhor faça de você um fiel discípulo de Jesus. Amém? Queria convidar você a dar a mão para o seu irmão aqui do seu lado. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós te bendizemos pela Tua graça. Tem misericórdia de nós. O Senhor conhece as Tuas ovelhas que estão gemendo aqui. Eu não sei quais são as tempestades que os meus irmãos estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Pai, dá-nos a graça de sermos como nosso irmão Espáfor de Deus, de ter uma fé sólida e viva, ainda no meio da tempestade. Obrigado, Deus, porque Jesus está no barco, e o Senhor não perdeu o controle. Senhor, por favor, ajuda-nos a orar. Senhor, nosso coração é tão carnal, a gente quer depender da nossa própria força. Obrigado pela tempestade, porque ela nos traz de volta para Ti. Oh Senhor maravilhoso, por favor, Senhor, vem fortalecer a nossa fé. Senhor, o Senhor é maior do que tudo, nosso Deus está no controle de tudo. O Senhor deu Jesus por nós. Senhor, tira os nossos olhos do mar, das circunstâncias, dos problemas. Dá-nos uma imaginação bíblica. Tu és soberano e Tu nos deste o Redentor. Enche esses homens e mulheres de fé pela Tua palavra. Ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos surpreenda. Senhor, dá-nos os eleitos no Brasil, Senhor. Knox orava: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Nós temos orado em São Paulo: dá-nos São Paulo para Jesus, senão nós morreremos. Mas nós queremos o Brasil, Senhor. Nosso país vive uma guerra, Deus, ó Pai, de ideias do inferno contra as ideias da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que converta os Teus eleitos. Nós louvamos a Deus por todos os irmãos que estão fazendo a obra em todos os lugares, mas nós não acreditamos que o Senhor converta eleitos só na Assembleia de Deus. Então dá para nós os Teus eleitos na IPB, em nome de Jesus.
Ó Deus, ó Pai, dá-nos a bênção de prepará-los, Deus, para que nós vejamos tempos de refrigério no nosso país. Nós queremos ver um Brasil mudado, nós queremos ver a glória do Senhor resplandecendo, nós queremos ver mais missionários saindo de nossas igrejas, nós queremos ver pregação bíblica sólida nos púlpitos das nossas igrejas. Nós estamos cansados de ouvir baboseira, Senhor. Nós queremos, Deus, ó Pai, ouvir Cristo sendo exaltado nos nossos púlpitos. Nós queremos ver um povo alimentado, sadio, alegre na Tua presença. Faz de nós verdadeiros discípulos de Cristo. Restaura a nossa vida e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão, diga para ele que o Senhor faça de você um verdadeiro discípulo em nome de Jesus.